Mais de uma centena de profissionais de várias áreas, incluindo jornalistas e escritores de diferentes partes do mundo, se uniram para lançar o manifesto intitulado A Declaração de Westminster. Durante essa semana, os 141 signatários, entre eles Glenn Greenwald e Jordan Peterson, fazem denúncia contra a censura, apontando o STF como um órgão que está criminalizando o discurso político. Veja bem, é muito importante isso, e sobretudo muito importante que nós, do Bradock, estejamos divulgando esse tipo de coisa, porque você não vai ver nem na Rede Globo, nem na CNN. Viu hoje na Jovem Pan, mas passaram um pano danado no programa do meu querido Emílio, ele fugiu do assunto, né? Porque isso fala de um problema sistemático mundial, Anselmo. Você já ouviu falar de discurso de ódio e fake news? Pois é, isso não surgiu no Brasil. Esse tipo de coisa surgiu na Alemanha, na Inglaterra, surge na França, em que membros do Legislativo ou até do Executivo e às vezes do Judiciário usam esse tipo de prerrogativa para perseguir. Perseguir quem? Perseguir basicamente conservadores. Aí é uma longa discussão por que conservadores são perseguidos, né? Existe uma espécie de ditadura subliminar, pseudo-progressista, de uma opinião única no mundo, em que tenta se entabular um único viés de percepção da realidade através de órgãos não eleitos, como a ONU, a Unicef e outras corporações de pessoas não eleitas que querem acham que são ungidas e querem dominar a consciência das pessoas e acham que as pessoas não têm consciência da própria realidade e querem encaminhar o mundo, os países, as nações, as populações para um caminho que eles acham adequado. E para isso, eles estabelecem essas tipificações criminais inexistentes na maioria dos códigos penais mundiais. Discurso de ódio, o que é? Você criticar alguém, um ministro, um presidente, um chefe de Estado, é discurso de ódio? Não. Desinformação é o quê? Uma informação. Eu dou uma informação sobre o processo eleitoral da Argentina. Acho que houve fraude. Fala da Argentina, hein, Xandão? Acho que houve fraude lá. Então, eventualmente, eu estou estabelecendo uma desinformação. Não, eu estou falando uma opinião, uma percepção da realidade, que ela pode ser desmentida ou não por uma averiguação ou por uma investigação. Só que, em vez de fazer o devido processo legal de investigação de quem você acha que está fazendo um discurso de ódio ou praticando a reverberação de desinformação, você tem prendido, censurado. Isso acontece realmente não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Mas, porém, contudo, todavia, no Brasil, eu vou dizer uma coisa, o caso é o mais grave do mundo. Porque no Brasil a gente tem essas tipificações criminais que não existem, todas centralizadas no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é citado explicitamente, nominalmente, nesse documento que reúne, Anselmo, isso é muito importante, gente que vai da direita à extrema esquerda. Slavoj Zizek é um homem que já falou bem até de Stalin, até acho estranho ele estar nesse documento. E Jordan Peterson, Steven Pinker, vários intelectuais de todos os escopos e ideários possíveis, estabelecem que a liberdade de expressão é algo que pode sobrar. Você pode ter asco da minha opinião, da opinião do Adriles, da opinião, sei lá, do Emílio Surita, mas, eventualmente, você tem que deixar essa opinião correr. E se essa opinião se transformar em injúria, calúnia, difamação contra alguém, então que se corra o devido processo legal. Agora, você não pode prender as pessoas por opinião. Você não pode prender e censurar as pessoas por simples críticas a instituições ou membros das instituições, até porque a democracia pressupõe exatamente esse livre-arbítrio de críticas a pessoas que conformam as instituições. Então, a citação ao Brasil é bastante explícita. Existe um juiz, e esse nome é Alexandre de Moraes, que é falado nesse documento, tá, senhor Alexandre de Moraes? Ele é citado nominalmente como alguém que tem prendido, censurado, estabelecido inquéritos em que tipificações criminais que não existem na Constituição são colocadas para perseguição política e criminalização de um discurso. Qual seja esse discurso? O discurso conservador que permeia a maioria da sociedade brasileira. Então, é importante. E por que surgiu isso? Com as redes sociais, pela primeira vez, Anselmo, o homem comum fala por ele mesmo. Isso assustou o status quo, a inteligência, as elites dominantes, não só no Brasil, como no mundo. E acham que as redes sociais estão reverberando ódio, desinformação, fake news. Olha, a grande mídia também reverbera fake news, também reverbera discurso de ódio, também reverbera distorção da realidade. Presidentes estabelecem distorções da realidade. A gente acabou de falar do Lula distorcendo a realidade histórica de Israel em confronto com o Hamas. E o que acontece? A grande mídia não fala nada. Então, o conjunto de vozes que sejam dissonantes entre populações, entre jornalistas, entre cidadãos que estão numa rede social, é necessário
ao caldo que se conforma na democracia. E esse documento vem exatamente estabelecer esse caldo necessário de opiniões contrastantes e fazer uma crítica acerba, tanto a governos, judiciários e elites econômicas que querem cercear a voz da população e que, em última instância, querem cercear a democracia no mundo. E o Brasil é citado como um palco laboratório de um judiciário que está tentando censurar, amordaçar e criminalizar os próprios conservadores. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.